ver, lá no começo desse crescimento da internet, essa ocupação da internet a partir disso aqui. Então, o que a gente está vendo? O que a gente está vendo como que é hoje a internet? Então, a partir desta ideia, de onde surgiu? Quem que usava a internet? Era teu pai, tua mãe? Na verdade, assim, talvez meu pai foi usar a internet já quando tinha o celular. Minha mãe foi usar a internet já quando tinha celular. Celular, quando a gente fala celular, é, melhor dizendo, smartphone. Então, a partir daí, começou-se um outro processo. Não foi a partir do Orkut, não foi a partir do Facebook, mas a partir de uma situação onde eu posso fazer uso de um canal de comunicação para ver vídeo, para dar um oi, seja para o que for. Mas anteriormente, o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar uma juventude de metrópole, então não é do interior, não é de grandes capitais, tá? Escolarizado. Se vocês olharem, tá, o mapa de internet do Brasil, vocês vão entender isso. O mapa da RNP, por exemplo, como a gente sempre brinca, é um tratado de Tordesilhas. Passou de Brasília para o lado oeste, você não vê mais nada. Vê relampejos de conectividade. De Brasília para o lado leste, para o oceano, Oceano Atlântico, aí você vê uma movimentação de uso de redes muito grande. Então, e outra, quem que acessa a rede metropolitana? Quem que acessa essa internet? É esse pessoal escolarizado. Então, você não vê anteriormente falando, pessoas escrevendo completamente errado dentro de qualquer ambiente de chat, de homepage. Você não encontra isso. Os propósitos para o uso da internet é uma coisa, mas quem está usando tem um certo conhecimento. Então, se você pega alguns sites, hoje é terrível, né? Você não consegue ver as pessoas falando devidamente o português. Então, isso é sempre muito complicado. Ponto. Então, mostra que houve uma expansão, tá? Isso não garante uma melhoria de quem está usando, né? E simplesmente apresenta um reflexo mais fidedigno do que é a sociedade. Então, para esse grupo de pessoas escolarizadas de grandes metrópoles, o que eles procuravam? Procuravam criação de comunidades.
quero integrar-me com outras pessoas da minha elite, né? Eu preciso de maior interconexão, maior inteligência coletiva, né? E com isso, expandir as minhas ideias. Então, será que esse movimento social realmente é um movimento social ou é um movimento voltado para atender a uma demanda de um determinado público? O que vocês acham? Então, quando se fala de redes sociais, né, essas redes sociais estavam buscando atender um determinado público ou realmente queria popularizar a internet? Qual é a impressão de vocês? Hã? Vocês estão hoje tristes, é? Eu não sei se entendi a pergunta. Tá. A partir da onde a gente está expandindo, vou repetir, tá, Matheus? A partir de onde a gente está expandindo a internet, tá? Quem é o público que você tem na internet? Aquela época, não hoje, mas aquela época. Há um público que é uma excelente escolaridade, é um público das grandes capitais, das regiões metropolitanas, então não é um público do interior, não é um público mesmo assim, não é um público da periferia, tá? E na grande maioria das vezes é uma juventude, um público jovem. Jovem de quanto? Se ele tem escolaridade, é um jovem de 17, 18 anos em diante. Quais são as ambições de um público de 17, 18 anos? É criar uma grande empresa, fazer grandes negócios, ou uma busca de um ambiente mais prazeroso, de um espaço onde eu posso me expressar? Nós estamos falando disso há 30 anos atrás. Então, mas mesmo hoje você ainda tem isso. Então, a pergunta é, se esse é meu público, se esses são os consumidores de internet, tá? Se eu parto daí, desse público como sendo os consumidores de internet, quais são os rumos que eu vou adotar para ter a internet funcionando? Entenderam? Então, se eu quero buscar esta internet, se eu quero melhorar essa internet, como a partir do meu uso, o que eu quero promover? Esta é a pergunta. Então, porque é daí que vai derivar para onde a internet vai no começo. Tá? Obviamente. Então, os próximos passos vão depender de outras ações. Então, não é querer revolucionar a parte comercial. Não são os grandes empresários que estão olhando para a internet como um negócio, como hoje acontece. Quando você fala de Orkut, você não vê empresas vendendo dentro do Orkut.
Deu para entender? E eu estou falando de Orkut, já é uma coisa muito, muito avançada. Né? O que, que você está procurando? As interconexões. Ou seja, buscar pessoas ou buscar temas que façam sentido, né? Que façam sentido para as minhas ideias. Então, quando a gente fala de inteligência coletiva, essa inteligência coletiva tem um propósito só, né? Não tem um propósito global, geral, para melhorar a qualidade de vida da população, luta contra os baixos salários, ou organização de caminhoneiros para uma parada, nada disso. Né? Essas pessoas dessa idade, há 30 anos atrás, tá? Eram os nerds, né? Porque computação era só do pessoal de computação, não era da comunidade como um todo. Então, o que, que eles buscavam? Melhorar as qualificações do seu trabalho. Qual é o meu trabalho? Desenvolver redes, desenvolver grupos de pesquisa na área de computação, desenvolver novas plataformas, novas ferramentas. É justo, né? Então, por isso que demorou tanto tempo, primeiro, do surgimento da internet para o surgimento da página web, levou-se tempos. Então, deixa eu olhar aqui. Ó, a internet, ela foi criada em 1969. Então, vejam, ela tem aí, hoje, 52, vai fazer 53 anos. Ok? Obviamente que este crescimento ele vai se dando a partir de núcleos pequenos e aí vai crescendo. Mas a web foi de 1991. Então aí nós vamos ter um gap de pelo menos 22 anos, certo? E além disso, se eu for pensar assim, ó, o início o início do comércio eletrônico, ele se dá, o e-commerce, né? Deixa eu ver aqui.
Então, o que a gente está vendo? Que a internet ela aparece, né? A internet aparece em 69, portanto, há 52, 53 anos atrás. A web, né, ela surge em 91, tá? Então, surge, né, 91. São 22 anos, onde eu tenho o uso das redes sociais, o uso da internet, basicamente nesses 20 e poucos anos, fundamentada em melhorias do próprio ambiente computacional, e não de outra coisa. Tá? Deixa eu colocar aqui uma coisa para carregar. Então, eu passo a ter uma preocupação com o ambiente computacional nos primeiros 20 anos da internet, sem me preocupar em como é que ela vai ser utilizada. Sem me preocupar, não pode, né? Mas sem sem a gente ter um foco principal no uso em escala, né? No uso por todo mundo. Entenderam? Então, não existe um movimento aí social que vá preencher nos primeiros 20 anos essa desconexão entre as várias culturas. Não tem nada que vá preencher, né, essa desconexão. A preocupação inicial é dar voz a um crescimento da rede em si mesmo. Tá? Então, como é que eu vou dizer? A partir do início da década de 90 do século passado, tá? Aí começam a aparecer as que a gente vai chamar aqui de redes sociais, né? Como é que aparecem as redes sociais? A partir de quando? A partir de 1995. Então, 95 é a primeira semente, né, que era um site de relacionamentos. Então, de que eu estou falando aqui? A gente está falando, neste caso, de um ambiente onde eu não estou voltado, não estou procurando atender a uma demanda mundial, ou procurando atender a um comércio. Não. Simplesmente o que eu estou fazendo é melhorando a internet, melhorando os ambientes de computação para simplesmente melhorar os serviços computacionais, não mais do que isso. Obviamente que em algum momento você começa a pensar fora da caixinha.
né? Não tem problema. Tá? Esse pensar fora da caixinha resulta no primeiro experimento, né? Primeira uso, né? Não computacional da internet, vamos chamar assim, tá? Não para cálculos, para divulgação de textos científicos, tá? Para conectar pessoas da área de computação ou da área científica, só em 1995, que aí começam a surgir as primeiras redes sociais. Então, nesses 25, 26 anos, não há expressão forte que a gente está imaginando que é a internet. Então, se não tem uma associação, uma penetração. Oi, fala, Matheus. Pode falar. Acho que os jogos podem contar. Vamos lá. O uso de jogos, tá? Dentro da história do computador, não é uma coisa forte, não. Tá? Assim, a gente tem que entender assim, o que é um jogo do ponto de vista computacional, do ponto de vista desse ambiente de computador, desse ambiente de internet. E não do ponto de vista assim, eu tenho um jogo que é eletrônico. Ter um jogo eletrônico não quer dizer que você consiga ter esse jogo dentro de uma plataforma computacional. Você tem um jogo que foi programado, está dentro de um cartucho, está dentro de um CD, tá? E ele vai funcionar. Né? Então, eu lembro que, aí eu vou lembrar, né? Eu era muito, muito, muito pequeno, tá? E eu já joguei aí aquele que é só um tracinho, né? Que era telejogo, que meu primo tinha, pegava uma caixinha, colocava ligado na televisão, e aí você mexia lá, se ia para frente, para trás, aí virava um botão, né? Aí ia para cima, para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo, tá? E aí a bolinha vinha, batia tu. Né? Isso é um jogo. Então, isso tem muito mais do que 40 anos. Tá? Ou o meu Atari tem 40, acho que o Atari no Brasil deve ter 40 anos. Deixa eu olhar aqui. Mas isso não traz deles como jogos no computador, como uma são sim jogos eletrônicos, mas será que são jogos no computador? Né? Porque quando a gente olha hoje a, a internet, você vê, mas não tem só computador, tem smartphone. Mas, na verdade, é o contrário. O smartphone é um computador que tem um telefone. Tá? Então, por exemplo, a empresa Atari, ela é de 1983. Tá?
Na verdade, ela foi fundada... Peraí, só um pouquinho. Deixa eu olhar aqui. Ela foi fundada em 72. Tá? Ah, e no Brasil ela chegou em 83. Então, em 83, posso até botar aqui era isso aqui. Poxa, deu saudade. Peraí, deixa eu colocar aqui para vocês. Então, em 83, era esse joguinho. Mas esse jogo, né, é um jogo no computador? Não, mas é um jogo que você tem um cartucho que tem um circuito transformado num chip. Na verdade, era uma placa de circuito, né? Não dava para ser um chip ainda, mas você jogava. Era um jogo bem divertido. Tá? Não dá para continuar aqui. Enfim, né? Então, com isso, você tem jogos, mas você não tem jogos no computador. Você tem jogos eletrônicos, mas não tem jogos no computador. Apesar de estar lá a década de 70, né, onde você já tem o computador e tem jogos, mas eu tenho que pensar que os computadores pessoais, eles surgem no final da década de 70, início da década de 80. Então, não fazia sentido desenvolver algo que fosse muito popular, porque eu não tinha público. Meu público era o público das empresas, né, que tinham capacidade de ter um mainframe. Então, são instituições como universidades, centros de pesquisas, grandes bancos, grandes corporações, tá, que poderiam ter computadores. Então, quando você fala de computador, você está falando de um espaço nessa década de 70, de um espaço do tamanho de digamos assim, do prédio do ICOP, para vocês terem uma ideia. Isso era um computador. Então, será que aí caberia o uso de jogos? Então, não sei se eu respondi essa tua pergunta aí, Matheus. Então, quando a gente está... Só que, o que acontece? Tá? Aí ele vai traçar um paralelo aí. Então, o que, que acontece? Quando eu... É o famoso Pong. Isso, o famoso Pong. Quando eu inicio um processo para popularização ou
massificação do uso do computador, obviamente que eu começo a ter uma quantidade maior de possibilidades de uso. Como assim uma quantidade maior de possibilidades de uso? Sim, eu passo a ter uso mais comercial, de um comércio mais do dia a dia, né? Um uso industrial. Então, eu lembro que eu estagiei na Petrobras, distribuidores, eles tinham um puta de um, aqui em Manaus, né? Eles tinham um baita de um computador, né? Assim, baita no sentido de grande, mas não no sentido de capacidade de processamento, né? Mas tudo eles faziam ali. Geração de compra, de venda, de pedido, solicitação de pedido, né? Aí, quando eu fui estagiar na Lego, na empresa Lego, na fábrica Lego, que tinha aqui em Manaus, eles já tinham um computador que era um mini computador. Então, um mini computador é mais ou menos do tamanho de uma... É mais ou menos do tamanho de uma mesa de jantar, tá? Com uma altura um pouquinho maior do que uma mesa de jantar, como se fossem duas mesas de jantar, uma em cima da outra, para 6 pessoas. Isso já era um mini computador que eu podia colocar dentro da indústria. Então, a gente já está falando aí da década de 90, no final da década de 80, que isso foi em 89. Tá? Então, as indústrias já podiam ter os seus computadores. Na década de 90, aí você vai ter a população tendo seus computadores. Mas qual população? Qualquer uma? Não. Né? Não é qualquer uma. Porque você paga até hoje, né? Em torno de $1.000 por um computador. O computador mais básico do mundo, você paga $1.000. Se você for montar o seu... Quando eu falo computador, estou falando teclado, CPU e tela, né? Então, um computador top, você paga em torno de $1.000. $1.000 a $1.500. Né? Um computador top das galáxias, você já paga $3.000. Um computador mediano, assim, razoável, e sempre foi assim, você paga em torno de $500, sem muitos recursos. Então, pode ver, se o dólar está R$ 5, você vai comprar por R$ 5.000, de 5 a 7 mil reais. Computador, mais ou menos, é $500, R$ 2.500. Computador, beleza, R$ 15.000. É ou não é isso? Então, esse mesmo movimento do automóvel, ele está comparando aí, tá? Que não é porque as grandes empresas petrolíferas deram possibilidade de uso do automóvel, tá? Então, o automóvel respondeu uma imensa necessidade de autonomia
e de potência individual. Se a gente olhar para o computador hoje, ou para um celular, não é a mesma coisa? Por que você compra um celular? É porque você hoje não vê orelhão. Tá? Você não sabe o que é um telefone público. Vocês aí, né? Então, quando eu morava fui fazer meu mestrado lá no Rio, e eu queria falar com Manaus, eu comprava ali 10 fichas, e o telefone era caríssimo. Não é caro, não, é caríssimo. Você alugava uma linha, você não comprava. Uma linha telefônica equivale hoje, sei lá, uns 30 mil reais para comprar. Não, até um pouco mais. 30, 40 mil reais para comprar uma linha telefônica. Então você alugava a linha telefônica. Então você ia no orelhão, comprava ali 10 fichas, cada ficha equivale a 1 minuto. Na época, cada ficha DDD era mais ou menos 50 centavos, que valeria hoje uns R$ 2, mais ou menos, mais, né? Equivalia a 1 litro de leite. Então, mais ou menos 1 litro de leite. Então, para você falar 15 minutos, você comprava 15 fichas e ficava na fila esperando. Então, isso não era autonomia, né? Isso não era individualidade. Então, hoje, por que os celulares estão aí? Porque nós temos aplicativos muito legais, nós temos uma indústria de telefonia muito forte, nós temos uma indústria de celulares, né, de aparelhos celulares, muito forte. Nada disso, nada disso, tá? Vai prevalecer sem a autonomia e a individualidade das pessoas. Se eu não achar que um produto favorece a minha autonomia, eu não tenho por que comprar. E é óbvio que você vai ter uma propaganda grande, é óbvio que, assim como foi investido, né, uma infraestrutura enorme de estradas, se abandona a infraestrutura de trens, de trilhos, e se foca pesado na infraestrutura de estradas, de postos de gasolina. Para quê? Para que se favoreça a venda. O que se faz hoje? Se abomina o uso de telefones fixos. Não existe mais telefone fixo. Não existe mais o orelhão. Tá? E se implementa a ideia de antenas, né, para que as pessoas comprem mais celulares. Então, eu não tenho mais serviços fortes de telefonia fixa. Não existe mais isso. Okay? Então, o que vai acontecer agora com o 5G chegando? As empresas de cabos vão deixar de existir. Tá? Elas já estão passando a não existir nos Estados Unidos. Porque se eu compro um aparelho de 5G e instalo em casa e roteio para todo mundo, com a alta velocidade que eu tenho, se for baixo o preço do uso, tá? Então, eu vou poder usar muito, 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 muito. Eu não preciso mais contratar o cabo da NET, o cabo da Oi, o cabo da Vivo. Eu posso até contratar
o 5G da Claro, o 5G da Vivo, e deixar roteando tudo dentro de casa. Basta ter um roteador 5G. Pronto. Né? Colocado ali, conectado, né? Só na tomada, não precisa de cabo nenhum. Ele recebe recebe o sinal 5G dentro de casa, com uma antena, e replica esse sinal ali dentro. Pronto. Ou ligo diretamente no 5G. Né? A televisão, ela já vem, né, com uma plaquinha Wi-Fi, não vem? Então, é só trocar essa placa Wi-Fi para uma placa 5G, tá tudo bem. Ou, no máximo, né, como o 5G é de uma telefonia, então tem que ter um chipzinho da telefonia para poder ter sinal de internet. Coisa que já não vai mais precisar, certo? Então, já que eu digo é daqui a uns 3 anos. Ok? Então, eu ficava maravilhado, por exemplo, quando eu via dentro do... E olha que eu sou da computação, né? Lá no Rio Grande do Sul, lá no Sul, né? No Rio Grande do Sul, no Paraná, em Santa Catarina, tinha os ônibus que diziam assim, ó, nós temos Wi-Fi dentro do ônibus, temos internet dentro do ônibus. Eu digo, como é que eles conseguem isso? Né? Como é que consegue ter Wi-Fi dentro do ônibus? Porque até então eu não tinha me percebido, né, do roteador que tem um chip de telefonia. Simples. Né? Então eu tinha o 3G e o 4G. Como eu tinha uma rede de 3G e 4G, rede de antenas muito boa, né, uma cobertura de antenas muito boa, então o cara estava trafegando. Ele comprava um chip, um celular, e estava trafegando. Era só distribuir dentro do ônibus, dava uma senha, ponto. Tá? Então, isso mesmo a gente faz dentro de casa. Então, eu tinha, né? Tenho até hoje, mas ele não uso mais. Um, um roteador 4G. Tá? Que eu compro um chip, né, específico para tráfego de internet, trafego internet lá dentro dele. É caro? É caro. Né? Porque para eu usar, e é cobrado por tempo de uso, né? Não por largura de banda. Então, essas coisas vão mudando. Tá? Então, é a mesma coisa. Então, o que vai fazer a gente usar cada vez mais a internet, o celular, né? O que fez a gente usar mais é esse desejo. Que desejo, professor? Desejo da autonomia e da capacidade de fazer coisas, sejam coisas fúteis, mas coisas. Tá? De estar dentro de um ambiente que eu possa trabalhar ou possa agir. Ok? E aí, obviamente, que eu vou ter várias ferramentas para trabalhar isso. Mas não são muitas ferramentas. Tá? Então, o que a gente via até pouco tempo atrás, por exemplo, era um conjunto de... era a briga entre telefonia, né, telefone simples, rede de telefonia privada, cabeada, né, telefone fixo, poxa, brigando para ver como é que eu transmitia
internet ali dentro do telefone fixo. Isso era um problema. Né? E como é que a gente fazia ligação VoIP? Então, veja, a gente aqui orientou muitos, não foram poucos, tá? Muitos mestrados, dissertação de mestrado, em cima de VoIP. Ou seja, ligação telefônica via uma rede de dados, via internet. Como é que a gente transmitia voz numa rede de internet? Hoje isso é o básico. Né? Hoje vocês fazem isso, vocês nem usam a rede de telefonia, vocês usam só a rede de dados, de tão bom que ficou isso. Tá? Então, mas isso não impede. Então, toda essa tecnologia não é impeditiva nem favorável a, ao uso de um determinado celular. Vamos supor tá, que existissem as redes sociais. Isso a gente já falou, acho que na semana passada, semana retrasada. Tá? Mas que ela começa a ter um conjunto de regras. Não é a anarquia, tá? Mas ela não é anarquia, não é como é que eu vou dizer? Um autoritarismo, até é um autoritarismo, né? Pesado, tá? Mas que te impede de ter a tua autonomia ali dentro. Então, o que acontece? Eu passo a não querer usar mais aquela rede social. Por mais recursos que ela pode ter. Deu para entender? Então, se eu não tenho liberdade para usar um ambiente, por que eu vou usar esse ambiente? Ah, porque está todo mundo lá. Beleza, está todo mundo lá. Isso é um caminho. Tá? Mas eu tenho que lembrar o seguinte: o Microsoft MSN existe hoje? Você sabe o que é o Microsoft MSN? Ele simplesmente foi descontinuado pela Microsoft. O ICQ, vamos botar bem aqui no ICQ. Ixi, não estava vendo. Ixi, o Matheus estava conversando comigo, eu não estava vendo. Vamos lá. O Matheus falando
falando que conheceu os orelhões com cartão. Matheus, antes do cartão era a ficha. Microsoft, MSN, ICQ, outro, o Skype. Então, eram ambientes de chat. Todo mundo estava dentro do ICQ. Todo mundo estava dentro do Microsoft MSN. E aí a Microsoft abriu mão do MSN para comprar o Skype. Por quê? O Skype ele era muito mais interessante de fazer ligação, fazer não sei o quê. E o ICQ parou de funcionar. O que aconteceu? A rede social veio e engoliu. Então, quando está todo mundo dentro e eu posso mudar? Pode. Vai haver perdas? Pode ser que haja. Mas vai haver acomodações. Então, se alguém disser assim, ó, vai acabar o Facebook? Vai acabar. Vai haver perdas? Vai. Aconteceu com o Orkut. Né? Levou um prazo aí. Levou um prazo. E aí as pessoas foram migrando vagarosamente para o Facebook. Perguntas, assim, em percentual, tá? Do que você usava, gastava tempo no Facebook e Instagram, quanto você gasta hoje? E o WhatsApp também. Então, vai acabar o WhatsApp? Vai. Tá? Por isso que eles estão ali inventando coisas novas, coisas novas, coisas novas. Quando é que acaba? Já, já. Sabe por quê? Porque o pessoal quer escalar. Então, quando você abre lá, eu quero fazer um workshop. Se inscreve no WhatsApp? Não, agora diz, se inscreva no meu grupo no Telegram. Então já tem esse movimento para o pessoal usar o Telegram. Significa que o WhatsApp ele vai sumir agora em 2024, 2025? Não sei. Certo? Mas até 2028 ele não vai. Né? Então, podemos acreditar que de 2025 para lá vai ser a decadência do WhatsApp. Só você ver, pergunta aí. Quanto do tempo que você costumava a usar em redes sociais você usa hoje? 100% do tempo? Eu usava 5 horas por dia, continuo usando 5 horas por dia. Ou eu usava 5 horas por dia, agora eu uso 2 horas por dia. O que vocês dizem aí, Cleiver e Matheus? Oi? Deixa eu ver se vocês estão falando, né?
Bom, por outro lado, né, o que a gente está vendo aqui? Que a ideia das comunicações, das redes, né, só serviam para enviar e receber notícias, tá, do centro para do centro para a periferia, da periferia para o centro. Ou seja, uma ligação centralizada, que era exatamente do mesmo jeito que funcionava as redes, as redes de telefonia também. Eu tinha a central, você liga para a central e pede para ligar para o outro número. Então, há uma centralização. Se uma periferia quer falar com outra periferia, ela não conversava, que é o ponto a ponto, peer-to-peer. Também foi uma área de desenvolvimento mais recente da computação, na parte de redes. Tá? E aí, o que eu tenho? A partir daí, tá, eu vou ter este trabalho do revolucionário, tá, desse movimento social, que eu saio desse centralização, tá, e né, do ponto a ponto, onde eu posso ir de um indivíduo para outro indivíduo. Entenderam? Então, hoje, se você vai falar se você vai falar no WhatsApp, ele é centralizado. Você não fala direto com a pessoa. Tua mensagem vai ter que ir para o servidor e voltar. Se você fala no Instagram, ele é completamente centralizado. Você tem que postar sua mensagem dentro de um servidor. Por mais que esse servidor esteja espalhado. Mas você posta dentro de um servidor e a pessoa dentro do servidor olha. Então, eu não tenho aí, quer dizer, até tenho, né, alguns softwares que são ponto a ponto. Ou seja, eu falo diretamente com aquela outra pessoa, sem passar por uma central. Mas para isso, precisa mudar este modelo, tá? Onde eu, como um ponto, posso criar conexões com muitos pontos e posso ainda criar um hub, um aglomerador, onde todo mundo pode se conectar a mim. Sem que com isso esteja disponível na plataforma como um todo. Deu para entender? Então, quando eu crio um grupo no Facebook, este grupo está no Facebook. Ele não está na minha conta. Ele tem que estar criado dentro do Facebook. Esta é a grande revolução que vamos ter aí mais para adiante. Certo? Então, o que está dizendo? Quando eu descentralizo, eu passo a ter uma maior utilização.
Mas para descentralizar, eu tenho que abdicar das regras. Né? Abdicar de controle excessivo, de normas excessivas, para poder ter a liberdade da interatividade. Bom, e no momento que eu tenho este modelo, no momento que eu vou ter este modelo, eu posso deixá-lo rentável. Então vejam hoje, por exemplo, como é que vocês acreditam que a Amazon ou qualquer outra empresa dessa entrega rapidamente teu produto em casa? Vocês veem por aí caminhão da Bemol, não veem? Na rua, mas vocês não veem caminhão. Você vê até caminhão, carro, né? Da Bemol, você vê carro da DHL, daquela outra transportadora. Puxa vida, fugiu o nome. Cada vez menos, mas você vê ainda. Mas você não vê carro da Amazon. Vê? Matheus, Edva, vocês já viram um carro da Amazon de entrega? Deixa eu ver. Pois é. Só tem dos Correios, da Sedex, só tem da DHL, tem de uma outra também muito pequena, que é grande, é internacional, a DHL, mas é muito pouco carro. Da Bemol você vê todo dia o carro da Bemol. Carro que eu estou falando é carro, ônibus, caminhão, baú. Então, outro dia eu comprei na Bemol e quem veio me entregar não foi um carro da Bemol. Era um fone de ouvido, eu acho. Foi um motorista normal. O que eles estão fazendo? Eles não estão contratando, estão fazendo a mesma coisa que o Uber faz. Assim. Eu quero transportar uma mercadoria, eu me cadastro dentro da plataforma para ser o transportador de mercadoria. E eles me pagam para fazer isso. Só que, obviamente, eu tenho que ter seguro, etc, etc. E eu tenho que me comprometer com isso, com a entrega. Com isso, eu não tenho que investir em frota, não tenho que investir em pessoal, em treinamento. O treinamento é todo online. Né? E a responsabilidade de manutenção do carro é do motorista. Então veja que sacada. Então, a FedEx. Né? Então hoje você vê
Sedex, FedEx, DHL, mas para grandes entregas. Mas outro dia eu fui receber aqui da RNP, né, 5 computadores desktop, com teclado, mouse, tela. Né? O cara veio num carrinho, qual era? Um Gol, eu acho. Começou a tirar de lá de dentro. Eu digo, calma. Né? Não era nem uma caminhonete, era um Gol. Antes eles entregavam ou pelo FedEx ou pelo DHL, né? Que são transportadoras. Ou por transportadoras mesmo como Bertolini, né? É outra que tem aqui, né? Mas fora isso, você não vê mais. Você não vê a Amazon. Não vê. E eles entregam. Está entregando o material da Amazon todo dia em algum lugar. Então, isso é um modelo de negócio descentralizado, ponto a ponto. Tá? Você não vê carro da Americanas entregando. Tá? Então, tudo isso é uma evolução do modelo de compartilhamento, um modelo social de negócio, que reflete, obviamente, nas nossas aplicações. Ok? Então a gente tem que estar ligado aí. Por isso que eu digo assim, ó, Facebook está fadado à morte, porque ele está concentrando tudo para fazer do mesmo jeito. Não vai dar certo. Né? Vai ficar tão pesado que vai morrer. Aí vem o Telegram, que já está ganhando espaço, e alguns outros. Né? O Telegram não é o único. Tá? Alguns outros. Então tinha um que era o Viber, acho que é Viber, o Viper, né? Que era um concorrente, mas não foi muito para frente, não. Eu até tenho conta nele. Então, todos esses eu tenho conta, tá? Acho que é Viper. Até que quem usava era a Jovem Pan. Jovem Pan. Ah, fale aqui com a gente no Viber. Acho que era Viber. É, Viber. Eu acho que eu tenho conta, hein? Né? Mas eu não sei ainda se eu tenho. Mas eu tinha, tá? Isso, Viber. Tá bom? Então, o que a gente está vendo? Que o ponto a ponto, o descentralizado, o compartilhado, ele acaba sendo muito menos oneroso, né? E dá muito mais flexibilidade, porque se eu não tenho que contratar um empregado para entrega, o cara pode entregar em qualquer hora da noite, até 8, 10 horas da noite. Dependendo do local, porque ele pode entregar 8 horas da noite na portaria do teu prédio, o cara tem que aceitar. O porteiro tem que aceitar. Ele não está te incomodando, está incomodando o porteiro já está lá mesmo, tá? E ele vai trabalhar na hora que tem um trânsito menor. Já o cara que é motorista da Bemol, ele tem que entregar até 5 horas da tarde, porque 6 horas ele tem que voltar para bater o ponto.
porque senão eu começo a pagar hora extra. Entendeu? Então, quando a gente está falando de movimento social, a gente tem que pensar no movimento social de plataformas descentralizadas e não centralizadas. Então, as redes sociais não são o melhor modelo para isso. Ok? Bom, eu já falei bastante hoje. Porque a gente vai começar a falar agora de plataformas descentralizadas. Como é que a gente organiza essas loucuras dentro do ponto de vista da computação. Tá? Beleza? Então a gente parou na página 115. Deixa eu ver se é 115. Cento e 125. Beleza? Perguntas? Hoje sim. Né? O Cleiton hoje nem quis abrir a boca, rapaz. Deixa eu parar de gravar aqui, senão ele vai dizer que eu estou fazendo bullying com ele.